João, começamos por, que eu acho que é importante aqui, até para nos situarmos, que banco é que é hoje o First Capital Bank no mercado? O nosso mercado é muito específico, tem aqui vários graus e vários grupos de bancos, digamos assim. Ah, Era interessante caracterizar o First Capital Bank, para nos situarmos. Muito bem. O First Capital Bank não é, à semelhança se calhar de outros bancos da praça, um banco universal. Nós temos um foco primordialmente em médias e grandes empresas e com um foco primordial no setor da agricultura, que nós entendemos ser uma das principais economias do país, bem como da mineração, que é uma das economias que está neste momento com maior fulgor. Temos também uma atenção muito importante na componente Trade Finance, que é um dos nossos pontos fortes, dos quais temos tido algum reconhecimento até em termos de prémios atribuídos ao banco nesse sentido, e temos vindo aos poucos, e é uma das grandes apostas para este ano, apostar no setor da logística, nomeadamente tudo o que diz respeito aos corredores que estão ligados aos portos, não só da Beira, como de Nacala, também de Maputo, que de alguma forma beneficia da nossa presença geográfica enquanto grupo em várias geografias. Portanto, nós estamos presentes no Botsuana, no Malawi, no Zimbábue e na Zâmbia, e Moçambique é o porto de entrada para o hinterland desses países, e portanto nós entendemos que estamos numa posição privilegiada para oferecer produtos e soluções para esse setor da logística, e ela é uma das nossas grandes apostas para este ano de 2022. Para além disso, nós não temos uma componente de retalho dita tradicional, com uma rede de balcões alargada, mas aos poucos estamos a olhar para a componente de retalho, não numa vertente tradicional, mas mais numa vertente de produto, nomeadamente um dos crescimentos que temos tido do nosso balanço e do nosso negócio, o dito produto de crédito ao funcionário público, que começou em setembro de 2020, de uma forma pausada, até observando o comportamento do mercado, mas que desde meados do ano passado e mais recentemente, principalmente desde o início deste ano, tem tido um crescimento significativo e que é hoje um dos negócios que nós temos e que tem uma forte rentabilidade e tem conseguido promover o crescimento do balanço como um todo. Portanto, eu diria que o nosso posicionamento é dentro deste setor, médias e grandes empresas, com a aposta mais clara nos setores que referi, embora obviamente nós trabalhemos naturalmente com empresas de outros setores, não excluímos, e temos esta vertente do crédito ao funcionário público, que é também bastante positiva para nós e que nós temos uma aposta muito forte nessa vertente. Antes de lhe perguntar quais é que são os desafios dessas duas áreas, principalmente, que são estratégicas para o país, mas muito desafiantes, quer a agricultura, quer a logística, para um banco. Mas antes de ir aí, queria lhe perguntar qual é a vantagem, digamos assim, depois há aqui, até pelo seu trajeto profissional, vem das Maurícias, não é? Sim. Há aqui uma vantagem também por esse facto, imagino eu, não é? Pela operação estar sediada nas Maurícias. Não é? Sim, mas a decisão do grupo de sediar a holding, a companhia que detém as participações das várias empresas do grupo, nas Maurícias, obviamente tem uma componente estratégica, fiscal, que todos obviamente consideram, mas também tem a ver com a capacidade de criar equipas e que têm dado suporte muito significativamente, não só a Moçambique, mas como as outras geografias onde o grupo está presente, e que tem uma forte infraestrutura não só na componente de tecnologias de informação, mas também na componente de Trade Finance e também na componente de processamento de operações e da chamada componente de Compliance, que é extremamente delicada e sensível para a atividade bancária, nomeadamente na componente de Sanction Screening, Swift Screening e monitorização de operações suspeitas. Portanto, a definição das Maurícias foi de facto uma decisão estratégica que o banco tomou há cerca de 4, 5 anos atrás. Tem sido um importante parceiro para nós. Não só o banco em Moçambique, como nas outras geografias, está ciente que não consegue operar sozinho e tem que criar essas alianças ditas estratégicas. Neste caso é uma aliança estratégica dentro do grupo, claro, mas é algo que tem permitido crescer muito o nosso negócio de Trade Finance e dando um exemplo específico de Moçambique, é claramente a componente onde temos tido mais apoio da equipa das Maurícias e que tem permitido fazer crescer este negócio no banco em Moçambique. Ok. Agora vamos a essas três, eu disse duas por lapso, mas falou em três, as extrativas, a logística, no fundo estão todas ligadas, e o agronegócio. Sim. Olhando até, saindo aqui, se calhar até um pouco do universo
no qual o banco trabalha, mas não deixando de o esquecer. Há desafios nesta área e há sempre naquelas conferências a que nós vamos, há sempre queixas de muitos operadores de que a banca não investe. Ou seja, há aqui um caminho ainda a ser feito pela banca de maneira geral, e depois queria também que me falasse um pouco da vossa experiência nestas áreas e como é que ela tem decorrido e quais é que são os desafios para ela, a parte boa e a parte má disto, digamos assim. Os desafios que se colocam nestes setores, alguns são, eu diria, similares a qualquer outro setor, têm a ver com a avaliação do binómio risco-benefício que os bancos fazem naturalmente quando fazem concessão de crédito. É um paradigma que os bancos não podem fugir, mas também passa por cada vez mais perceber o negócio do cliente. Nós gostamos de acreditar, enquanto banco, que é importante perceber o negócio do cliente para perceber o risco associado. Não basta fazermos uma avaliação das demonstrações financeiras ou da informação financeira da empresa. É, obviamente, um aspecto extremamente importante na avaliação do risco de uma operação e de um cliente, mas nós, até pela nossa forma de servir o cliente e de prestar um serviço ao cliente, entendemos que temos um conhecimento muito próximo daquilo que é o negócio do cliente, da operação do cliente, e estamos numa posição diferenciada para, se calhar, assumir um risco maior do que aquele que as informações financeiras nos traduzem, mas que nós confiamos no negócio do cliente, no negócio que temos observado, na relação que temos com aquele cliente, e estamos confortáveis em apoiar o crescimento daquele cliente e projetos que o cliente possa ter. Obviamente há desafios específicos. O setor agrícola é um setor com extremo potencial em Moçambique, mas que está, obviamente, sempre vulnerável ou pode ser impactado por fatores ou variáveis que fogem ao controle das próprias empresas, nomeadamente as condições climatéricas que por vezes afetam as colheitas agrícolas e que têm um impacto naturalmente na receita e no negócio do setor agrícola. O setor de mineração também tem os seus próprios desafios, está muito dependente, obviamente, do preço no mercado internacional, que, felizmente, para Moçambique, nos tempos recentes tem estado em níveis históricos e, portanto, tem permitido, obviamente, tornar esse negócio mais pujante em Moçambique. O negócio de logística, acho que é algo que merece que o setor bancário e o setor financeiro em Moçambique olhe com atenção. É algo com um extremo potencial e que nós, tendo os seus desafios, nomeadamente os desafios que se colocam pela componente internacional e de transfronteiriço com outras geografias, e que depois acaba também por importar os desafios que existem nas outras geografias, nomeadamente Zimbábue e Malawi, que neste momento têm os seus próprios desafios a nível económico nacional, mas que nós, enquanto banco, está presente nessa região e nesses países, entendemos que temos uma oportunidade única e estamos numa posição única para desenvolver soluções que permitem endereçar esses desafios e que vão de encontro às necessidades dos clientes. Nós estamos a fazer uma aposta muito forte este ano nesse sentido. Temos reunido com os nossos colegas desses outros países, Zimbábue, Malawi, Botsuana e Zâmbia, para encontrar soluções que permitam ir de encontro às necessidades dos clientes, ouvindo as necessidades dos clientes, e depois encontrar soluções que enderecem esses desafios e essas necessidades. Mas falamos de soluções de financiamento? De crédito, estamos a falar de soluções essencialmente de pagamentos de cross-border internacional, que tipicamente a escassez de divisas em países como o Malawi e os desafios que se colocam também no Zimbábue devido às dificuldades macroeconómicas que o país está a atravessar, há desafios claramente que se colocam, e quando estamos a falar às vezes de pagamentos desses países para as entidades de logística de Moçambique, é algo que nós fizemos um brainstorming e temos perdido algum tempo, no sentido de investido algum tempo, no sentido de encontrar soluções que permitam colmatar ou ultrapassar algumas desses desafios que se têm colocado, e estamos em crer que conseguimos encontrar algumas dessas soluções. Abordou aí ao de leve a questão das commodities lá fora e o aumento dos preços, que está relacionado, obviamente, com 2 anos e meio já de alguma turbulência, para ser bondoso, digamos assim, de alguma alteração a nível global, primeiro com a pandemia, depois, agora recentemente com este conflito na Ucrânia. Mas o que eu lhe queria perguntar era a sua opinião sobre isto tudo, obviamente, que está relacionado, aumento das commodities, aumento da inflação, que é uma questão hoje em dia, taxas de juros, isso depois, obviamente, também nos afeta, mas gostava de ter o seu comentário sobre isso.
E até na vossa operação, de que forma é que isto está? Isto, obviamente, imagino eu, quase a mudar todos os dias, as previsões de inflação, por exemplo, para Moçambique até ao final do ano, mas qual é a sua opinião sobre toda esta questão e como é que vocês estão a preparar para ela, digamos assim, e a adaptar a ela? Sim, efetivamente, acho que após 2 anos de pandemia e numa altura em que achávamos todos que estávamos a voltar a um pouco ao normal e que voltaríamos aos sinais de retoma que estavam previstos para este ano, a realidade é que o mundo é global e cada vez mais há variáveis que fogem ao controle dos países individualmente e há muitos aspectos, hoje em dia, como referiu, que têm um impacto e vão continuar a ter um impacto na economia mundial. A situação na Rússia e da Ucrânia claramente vai ter um impacto. A situação na China com a abordagem extremamente rígida em termos do combate à proliferação do Covid, com o encerramento de fábricas durante um período alargado, sendo a China um dos principais produtores mundiais em distribuição mundial, os próprios atrasos e aumento dos custos do transporte internacional. Isto são tudo fatores externos a Moçambique e que, obviamente, têm o seu impacto em Moçambique. Curiosamente, e até em discussão com colegas do grupo, percebemos que o país é resiliente. O país, apesar de todos estes choques que temos observado, e possivelmente ainda estaremos a avaliar, ainda vamos ter que perceber melhor, ou ainda veremos impactos adicionais decorrentes destes choques, não só ao nível da produção alimentar e da distribuição alimentar mundial, como também de energia. Se calhar ainda é algo que teremos que perceber no futuro próximo, que se possa materializar em impactos adicionais para os países, e Moçambique não foge a essa regra. Mas a verdade é que nós vemos o país com resiliência e nós temos expectativas extremamente otimistas e muito positivas para o país este ano. E nós, enquanto banco e como setor financeiro, não fugimos à regra. Nós, obviamente, definimos uma estratégia com um conjunto de pressupostos para 2022. Alguns desses pressupostos, como referiu, evoluíram e já não são aqueles que, quando pensámos em 2022, o que é que seria 2022 para nós este ano, há 6 meses atrás. A inflação, obviamente, está diferente, as taxas de juros também evoluíram e, portanto, era algo que se calhar não tínhamos perspectivado, mas nós, enquanto banco, First Capital Bank, começámos o ano muito forte. Nós, como referi, tínhamos expectativas muito elevadas para 2022, com a retoma económica. Creio que essa retoma se manterá e a realidade é que nós começamos o ano enquanto banco muito fortes. O primeiro trimestre foi extremamente positivo. Normalmente, para a nossa atividade, o primeiro trimestre é um ano tipicamente ou historicamente mais fraco, se posso pôr assim, em comparação com o resto do ano. Mas a realidade este ano foi diferente. Foi diferente pelas razões que referi, pela nossa aposta no setor mineiro, que tem tido, de facto, um desempenho extremamente importante e notável, pelo facto de o nosso negócio de Trade Finance continuar a ser uma aposta grande e de termos um reconhecimento e continuarmos a crescer esse negócio. Portanto, os nossos primeiros 3, e posso até dizer 4 meses, foram extremamente positivos, para além das expectativas que tínhamos criado para este ano, e, portanto, nós continuamos a acreditar que 2022 e os anos vindouros continuarão a ser anos de forte crescimento não só do banco, como crescimento da economia, crescimento do setor, crescimento do país. Se, porventura, os projetos de oil and gas retomarem, como acho que é a expectativa geral, se possível ainda este ano, creio que esse crescimento ainda será mais acentuado e como parte integrante da economia, todos beneficiarão desse crescimento e nós não seremos naturalmente uma exceção. Já se adiantou aí um bocadinho àquilo que eu lhe ia perguntar mais daqui a pouco, que é a questão de facto de como é que vê, acima de tudo, não tanto como é que vê, eu costumo perguntar isto a bancos que têm de facto uma rede mais pan-africana, digamos assim, como é o caso. Mas eu costumo perguntar porque habitualmente quem lidera as instituições aqui, obviamente que o discurso é sempre esse e no dia-a-dia nós sabemos que Moçambique é de facto um país com potencial. Mas eu tenho sempre curiosidade para perceber como é que a economia moçambicana e como é que as perspectivas de Moçambique muitas vezes são adiadas por várias razões, são vistas lá fora, são vistas muitas vezes naquelas reuniões de grupo em que se fala do país e obviamente que eu sei que há coisas que não se podem dizer, porque fazem parte de um outro tipo de análise, mas como é que Moçambique de facto é visto por exemplo, por um grupo como este,
que apostou aqui há alguns anos, quando tudo isto que estamos a falar agora para tão breve ainda estava bastante distante. E se de facto se sente que esse salto em termos de desenvolvimento e crescimento, que também está relacionado com os grandes projetos de gás natural, mas que passa por essas outras áreas de que falava, como a logística, como o agronegócio, por aí fora. Mas como é que é visto Moçambique hoje em dia lá fora? Há também um esforço de melhoria em termos de transparência, em termos de melhoria do ambiente de negócios. Isso é tido em conta em grupos como o vosso? É claramente um fator tido em conta e um dos aspectos que de facto é discutido em relação a Moçambique, há uma vertente que é extremamente importante e que nem sempre é comum na generalidade dos países da região ou do continente em geral. Moçambique, apesar de ter um enorme potencial e uma expectativa de desenvolver o projeto ou o setor de oil and gas, tem uma economia diversificada. E acho que isso é extremamente importante no sentido de conseguir assegurar o crescimento e a retoma económica como um todo. O facto de não estar dependente de uma única economia permite que o país, em anos em que uma determinada economia tenha mais dificuldades, se alicerce nas economias que estão mais fortes e que estão a ter um crescimento mais significativo. Por exemplo, o caso do setor mineiro tem permitido um crescimento acelerado da economia, obviamente também permite a captação de divisas para o país como um todo. Este é um dos aspectos que, quando nós temos, por vezes, as nossas discussões de grupo, é mais salientado. A aposta em Moçambique sempre foi muito forte, mesmo quando nós ainda estávamos numa fase inicial e que se calhar os resultados não eram os esperados, e que a paciência do acionista e da administração tem sido exatamente no sentido de perceber que este país tem o potencial e a capacidade de nós conseguirmos crescer com o país é apenas uma questão de tempo. É uma questão de conseguirmos estar atentos às oportunidades, apoiar e suportar o crescimento nos setores em que de facto esse desenvolvimento está a acontecer e sermos um parceiro e uma parte integrante do crescimento do país como um todo. Há sempre debates, há alguns anos que eu vejo debates, isto acontece um bocadinho em toda a África, na verdade, sobre quem é que são os verdadeiros parceiros de desenvolvimento da África. Em países como Moçambique acontece muito isso. Fala-se na China, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, nunca se fala nos outros países aqui à volta. E a ideia que há, isto é mais uma opinião pessoal, mas tem que ver com alguma experiência de observação deste tipo de fenómenos, e porque falava há bocadinho desse trânsito e dessa movimentação quase regional que há aqui à volta, mas há aqui, se olhássemos aos países aqui à volta e ao potencial que cada um deles tem, até por muitos deles terem coisas diferentes uns dos outros, criando aqui quase uma rede de necessidade e de intercâmbio entre todos, mas não acredita que por vezes falta fomentar mais esta relação comercial, a todos os níveis, financeira, por aí fora, entre estes países de facilitação de vistos, que vai sendo feito, mas há por vezes um bocadinho avulso, e que poderia facilitar até o trabalho de instituições como é o vosso caso, mas que fomentar um bocadinho mais o movimento regional desta zona para a tornar de facto mais capacitada e mais poderosa financeiramente. Totalmente de acordo. Moçambique, eu uso sempre a comparação dos outros países onde nós estamos, porque é aquela realidade que eu conheço melhor. Apesar de culturalmente ser um pouco diferente, até pelo facto das origens serem diferenciadas e os outros 4 países onde operamos terem uma vertente ou uma origem mais anglo-saxónica, a realidade é que os desafios, quando nós falamos, são exatamente os mesmos. Existe de facto muito negócio transfronteiriço, existem empresas que estão presentes nas outras geografias e mesmo as que não estão, existe muito negócio transfronteiriço de clientes ou fornecimento de serviços e produtos para Moçambique. Havendo a capacidade de criar esse tipo de negócios aglomerados ou de haver soluções comuns e haver uma abordagem única para esses desafios que na prática são idênticos ou são similares nos vários países, eu creio que existirá claramente espaço para que seja possível encontrar soluções que beneficiarão ambos os lados da fronteira e que beneficiarão os países como um todo. A região da SADC, que é onde nós temos uma presença forte, onde nós temos a nossa presença e onde nós queremos apostar para ser um banco regional, é exatamente o conceito que nós temos de desenvolvimento do banco como um todo na região. Portanto, o que refere faz todo o sentido, a meu ver. Há uma questão que é até mais de caráter, não é estritamente profissional, mas pela sua experiência nas Maurícias, as Maurícias são um exemplo de um continente a vários níveis e conseguiram nos últimos anos posicionar-se em posições de destaque, muitas vezes na liderança de uma série de rankings.
Um bocadinho como o Ruanda também, são dois países diferentes, muito diferentes, e com lógicas de crescimento diferentes, mas que são exemplos ao nível de como nos rankings principais, que são hoje em dia importantes a vários níveis, foram países que tiveram uma estratégia e que cresceram, cada um de acordo com os seus objetivos. Mas falando mais aqui das Maurícias, as Maurícias são um exemplo a vários níveis, ao nível de fazer negócios, de facilitação de investimentos, facilitação de circulação de capitais, por aí fora. Acha que há algumas coisas para as quais nós, em Moçambique, deveríamos olhar, em termos de crescimento das Maurícias, até para adaptar eventualmente algumas ideias e implementar aqui no país? Sim, confesso que sim, ou seja, as Maurícias não tendo uma fronteira terrestre com o resto do continente, não deixam de pertencer à região, são em si mesmo um país africano e eu creio que há sempre lições que podem ser tiradas de outras geografias onde nós vemos um setor financeiro mais desenvolvido. Naturalmente, no caso das Maurícias, acho que é um exemplo claro em que houve uma aposta no setor financeiro enquanto economia também. Portanto, o setor financeiro nas Maurícias é uma economia. Não estou certo se será a segunda ou a terceira, mas após o turismo, o setor financeiro é uma das economias em que as Maurícias apostou e, portanto, às vezes nós olhamos para o setor financeiro como um suporte para outras economias, mas o setor financeiro em si mesmo pode ser uma economia. E, se calhar, é algo que poderíamos considerar, ou que o país poderia considerar, em olhar para o setor financeiro exatamente como isso mesmo, como economia, para atrair investimento estrangeiro e para, se calhar, ser um suporte de apoio e desenvolvimento a outras economias que o país está a desenvolver. Nós já estamos aqui a caminhar para o fim, sabendo que não está cá há muito tempo, mas de certo já se apercebeu. Há aqui duas questões que pairam constantemente sobre o setor financeiro. Não são polémicas, não lhe vou perguntar por essas, mas vou-lhe perguntar por duas questões que quase toda a gente do setor financeiro fala, mas normalmente não é falado publicamente, que tem a ver, ou tem que ver com a retenção de quadros. É uma área delicada, não existe uma academia bancária em Moçambique per si, existem bancos que fazem formação, quer dizer, existem um ou outro banco que de facto tem este tipo de instrumento, mas não é algo que esteja ainda consensualizado entre a banca e de facto e isto não acontece hoje em dia em Moçambique, acontece inclusivamente na indústria e vai acontecer cada vez mais, os grandes projetos, mas na vossa indústria, digamos assim, isto existe há algum tempo, esta demasiada porosidade das instituições aos quadros que entram e saem, isso é uma dificuldade que a banca de facto atravessa e eu gostava de ter a sua opinião sobre isso, como é que se pode evoluir para que haja uma maior retenção dos quadros nos bancos e aqui Sim. Podemos falar do vosso caso específico. É uma realidade, acho que não é novidade ou surpresa para ninguém que existe de facto um turnover elevado entre quadros dentro do setor bancário. Acho que também está relacionado com o próprio crescimento do setor. O facto do setor estar a crescer também leva a que os quadros procurem melhores condições, que haja novas oportunidades noutras instituições. O facto de ser possivelmente criada uma academia, eu confesso que é algo que eu veria com muito bons olhos. E se calhar passaria, tenho experiência de Angola, em que de facto havia um dos bancos da praça que tem uma academia sim. E que não se limitava exclusivamente à sua instituição, mas era de facto uma academia que beneficiava todos os outros bancos da praça. Acho que é algo que eventualmente pode ser considerado em Moçambique. Eu teria todo o gosto em podermos participar numa iniciativa desse género, embora obviamente a nossa dimensão requeresse a participação e a colaboração de outros parceiros da praça, mas a realidade é que criando uma academia e promovendo a formação e o desenvolvimento dos quadros beneficiaria todo o setor financeiro. Nós não somos uma indústria como tal, portanto os bancos, o principal ativo dos bancos é sem dúvida nenhuma os colaboradores. Com colaboradores motivados, dedicados e com a devida componente de competências, vai permitir seguramente elevar o nível do setor financeiro e dos bancos em geral. Portanto eu viria de facto a academia com muito bons olhos. Não havendo a academia, passa muito por nesta fase investir em formações, em exposição a novas realidades. Nós sendo um grupo, procuramos promover a exposição a outras geografias e outras realidades em que os colaboradores têm a oportunidade de participar em iniciativas que ocorrem noutras geografias, para também ter uma perspectiva global não só do banco em Moçambique ou do setor em Moçambique, mas de outras geografias e do grupo como um todo. Nesta fase, a formação é uma componente importante. Uma academia iria seguramente elevar esse nível de desenvolvimento. Outra das grandes questões do setor financeiro em Moçambique, especificamente da banca, mas também das seguradoras, é a inclusão financeira.
que quando começa a ser falada, estávamos ainda um bocadinho no início do advento das carteiras móveis, mas hoje em dia as carteiras móveis e o dinheiro digital, tudo isto é uma realidade e ao mesmo tempo a banca teve que se modernizar a vários níveis, isso é aqui como em todo o continente, em todo o mundo, mas eu gostava de ter um pouco a sua visão sobre este fenómeno, porque ainda há pouco, um parênteses, fazia uma notícia sobre a República Centro-Africana, agora utiliza a Bitcoin como uma das moedas oficiais, ou seja, isso é um fenómeno que está a acontecer, ao mesmo tempo que há muitas populações que estão completamente fora da rede, de quase todas as redes, da energia e por aí fora, mas ao mesmo tempo estão ligadas ao M-Pesa. Depois temos aqui a banca tradicional a tentar modernizar-se. Há todo aqui um ecossistema que está, parece-me a mim, em constante alinhamento e, de facto, é um dos desafios, até estratégicos nacionais, tentar fazer chegar os serviços financeiros à população e tentar aumentar aqui o rácio de população que utiliza estes serviços, mas gostava de ter um pouco a sua opinião sobre isso. Como é que vê isto caminhar nos próximos anos? É inevitável. A evolução do mundo como um todo é inevitável. O setor financeiro, as ofertas de produtos financeiros, componente digital, a criptomoeda, tudo isso são realidades que são inevitáveis e que mais tarde ou mais cedo vão chegar a Moçambique, ou já começaram em Moçambique em alguma medida, mas vão chegar com mais força. O papel dos bancos é absolutamente fundamental para assegurar que as pessoas têm acesso a esses serviços. Nós, em particular, não temos uma componente forte de retalho, nem temos uma rede de balcões, portanto, estaremos sempre limitados na nossa capacidade de fazer essa bancarização, mas a seu tempo, como eu referi anteriormente, nós temos a intenção de alargar a nossa rede numa lógica de produto, mais do que se calhar numa lógica de segmento, mas passa muito pelos bancos também, se querem oferecer esse serviço tem que ser percebido e tem que ser necessário para o cliente. Portanto, quando se faz o desenvolvimento tanto de produtos como de serviços, um dos papéis fundamentais dos bancos é assegurar que há um entendimento do que é esse serviço constitui uma mais-valia para o cliente e passa pelos bancos também perceberem as necessidades do mercado e desenvolverem soluções para aquilo que o mercado está a pedir. E à medida que o mercado vai tendo a percepção do que é que está disponível em termos de serviços e produtos financeiros, vai havendo um binómio, uma sinergia em termos daquilo que os bancos e o setor financeiro têm para oferecer e aquilo que o mercado pede, como um todo. Vocês têm aqueles acordos de parceria, por exemplo, com o M-Pesa, porque há vários bancos que já têm, não sei se é o vosso caso ou não, mas... Nós não temos ainda. Mas também não faz, se calhar, tanto sentido isto? Nós não temos e entendíamos que não era absolutamente necessário por não termos a componente de retalho. Exatamente. Mas até começamos a perceber que alguns dos clientes ditos empresas também trabalham na componente de M-Pesa e há clientes nossos que, especificamente, dada a realidade do seu negócio ou a especificidade do seu negócio, trabalham com a M-Pesa e, portanto, é algo que nós também estamos a avaliar e iremos, ao longo deste ano, considerar seguramente. Uma última questão, apenas para lhe perguntar, como é que é ser um líder de equipas numa altura como esta? Os últimos 2, 3 anos foram, de facto, complicados e continuam a ser. Complicados em termos dos acontecimentos, não sido maus para umas pessoas, bons para outros, em termos de negócio, falo aqui, claro. Mas como é que é, em termos de liderança, estes últimos 2 anos e meio, 3 anos ensinaram-nos muita coisa a todos, em termos de trabalho, digamos assim, como é que podemos todos trabalhar. Como é que vê isto evoluir? Em primeiro lugar, quais é que foram as lições que tirou a nível de liderança e a nível de gestão de equipas, por aí fora, ao longo destes 2 anos, e como é que vê isto tudo evoluir? Há uma questão que tem surgido hoje em dia, um debate que eu acho que vai surgir, é a questão de como é que o trabalho vai continuar a partir de agora, se será híbrido, se será presencial, se volta tudo ao que era há pouco tempo. Obviamente não é uma pessoa de RH, mas eu gostava de lhe perguntar isto enquanto líder de uma equipa. Mas, acima de tudo, lições de liderança que tirou deste período? Eu, essencialmente, acho que a grande lição é que nós todos temos que perceber que o que hoje temos como garantido, amanhã pode ser completamente diferente. E se queremos continuar a ter um papel relevante, enquanto vou falar, um gestor de um negócio, a grande lição é nós temos de ter a capacidade para nos adaptarmos às realidades e aos desafios que se colocam. Acho que a pandemia foi algo que ninguém previu, ou ninguém tinha previsto como tal. Nós, enquanto bancos, temos regras para cumprir em termos de continuidade de negócio e os chamados Business Continuity Plans, mas até quando fazemos cenários de emergência e fazemos cenários em que prevemos os testes e esses cenários de continuidade, acho que ninguém tinha alguma vez previsto
um cenário de pandemia. A realidade é, estas coisas acontecem, ou seja, nada disto vem com um pré-aviso. E, portanto, a realidade é que nós temos que estar todos preparados e temos que ter a capacidade de nos adaptarmos. Essa é a realidade. O banco, quando a pandemia começou, teve que ter a capacidade de se adaptar em termos de ter pessoas a trabalhar remotamente, teve que assegurar que os seus sistemas eram robustos o suficiente para ter pessoas a trabalhar remotamente e salvaguardar os sistemas de cibersegurança, teve que salvaguardar as questões de saúde dos seus colaboradores e dos seus clientes e manter a oferta de serviço e manter o suporte ao negócio dos clientes. Não estando preparados, ou não tendo previsto essa situação, a verdade é que nós provamos, e acho que todos os bancos em geral provaram, que é possível e que estamos preparados. Portanto, um modelo híbrido de termos pessoas a trabalhar remotamente e nas instalações do banco é algo que temos em cima da mesa. Nós preferimos sempre trabalhar cara a cara, acho que a realidade é diferente e conseguimos coisas diferentes e conseguimos trabalhar de uma forma mais inclusiva quando estamos todos juntos, mas a realidade é que nós temos de estar preparados para esses desafios. E, portanto, a palavra-chave é perceber e ter a agilidade para nos adaptarmos perante realidades diferentes. E quem fala de pandemias fala de outras realidades e desafios macroeconómicos e outros desafios que se coloquem ao setor financeiro. A única salvaguarda que nós temos que assegurar é que as pessoas com quem nós trabalhamos, ou que trabalham no banco, os nossos colaboradores, o nosso principal ativo, como eu referi, estão salvaguardados, que a saúde deles está salvaguardada, e a pandemia também nos colocou desafios em que nós percebemos que temos realidades às vezes difíceis e que nós, enquanto entidade patronal, somos o primeiro garante dos colaboradores e temos que garantir e salvaguardar que nada falta na perspectiva profissional, naturalmente, mas às vezes também olhar para o lado pessoal, porque o lado pessoal também tem um impacto no desempenho profissional das pessoas e não é algo que se possa separar profissional-pessoal. Há, por vezes, um overlay entre as duas componentes e o banco não pode deixar de ser sensível a essa componente e, de alguma forma, isso até acho que aproximou mais as pessoas e fez perceber que, às vezes, no apoio em situações difíceis é que conseguimos crescer e conseguimos apoiar-nos uns aos outros. Só mesmo uma última pergunta. Na maioria dos bancos, de facto, sentiu-se, e os relatórios e contas relativos a 2021 mostraram muito isso, há uma recuperação de 2021, na generalidade, face a 2020. 2020 é o ano zero do Covid, digamos assim, em que todos são apanhados de surpresa e as contas dos bancos na altura refletiram isso, e este ano, na generalidade, refletiram uma recuperação e uma adaptação que foi feita nesse primeiro ano e que já teve algum impacto no segundo ano, portanto no ano passado, em 2021. No vosso caso, não havendo ainda resultados publicados, mas essa tendência também se nota? 2021 é um ano melhor que 2020? O ano 2021 para nós foi essencialmente um ano de consolidação e, diria, transição. Nós tivemos 2-3 anos de forte crescimento, crescimento esse que se manteve de alguma forma em 2021. Nós crescemos os resultados antes de impostos em cerca de 38%, crescemos a nossa carteira de crédito em cerca de 78%, crescemos a nossa base de clientes, crescemos o nosso quadro de colaboradores. Foi um ano de crescimento, sim, se calhar não tanto como nós teríamos esperado. Como eu referi, foi mais um ano de consolidação e transição, se calhar também de reflexão em termos do que tinham sido os 2 anos anteriores em termos de crescimento do banco. O banco tinha crescido muito e tínhamos chegado a um determinado ponto e nós em 2021 se calhar olhamos como um ponto de inflexão e perceber quais é que são os setores onde queremos de facto estar presentes e onde queremos apostar, quais é que são as soluções que queremos ter e qual é que é a nossa abordagem ao mercado como um todo. Queremos alargar para outros segmentos ou não? E a realidade é que essa, eu não diria pausa, mas essa consolidação que fizemos em 2021 permitiu-nos, já em 2022, como eu referi anteriormente, ter o crescimento que estamos a observar agora e seguramente o mercado verá que em 2022 o crescimento do First Capital Bank, em sintonia com os anos anteriores, acelerou ou está a acelerar este ano. Assim esperamos que continue para o resto do ano e para os anos vindouros.